É possível viver em santidade? É uma pergunta que eu faço para a igreja. Quem acha que é possível viver em santidade aqui, levanta a mão. E quem acha que não é possível viver em santidade? Aí ninguém levanta a mão. Um levantou a mão, irmão. Não, vamos lá, me ajuda, como é que eu vou pregar? Que eu não sei nem o que vocês pensam. Eu sei que é difícil. Porque quando a gente fala em santidade, você fala assim, ué, mas eu tenho que ser santo? Santo só foi Jesus, e aí, como é que faz? Então eu sei que tem essa dúvida. Mas eu vou perguntar de novo, quem acha que é possível viver em santidade? Levanta a mão aqui. Olha, está cheio de santo aqui, glória a Deus. E quem acha que não é possível viver em santidade? Até o final da palavra a gente vai entender, irmãos. Nós vamos aqui, através da palavra, a gente vai entender se é possível viver em santidade ou não. Amém? Eu sei que é difícil a gente parar agora para pensar, falar, mas viver em santidade? Como que é isso daí? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho. E santidade, irmãos, a gente entende que para ter esse avivamento a gente precisa viver em santidade. O Espírito Santo não repousa sobre lugar sujo. Aquela pomba que pousou sobre Jesus mostrou que ele era filho de Deus, como sinal que devemos imitá-lo e santificando nossas vidas. Então, primeira coisa, o Espírito Santo não habita em um lugar sujo. Então, a gente tem que santificar, para a gente estar limpo. Irmãos, eu vejo muitas situações, porque assim, é o modo de a gente se vestir, de a gente falar, de a gente agir, de a gente se mostrar. Isso tudo é santidade. Não adianta a gente ser uma coisa aqui na igreja, no trabalho, na escola, numa festa, a gente ser diferente. Já ouvi muitas pessoas falar assim, mas se eu fizer isso, as pessoas vão achar que eu sou careta. E aí, a gente tem que ser careta ou a gente tem que ser santo? Santidade é isso. É ser parecido com Cristo, né? É viver para Deus. É uma coisa para a gente pensar. Precisamos ensinar e falar especificamente para a igreja. Porque a igreja precisa espalhar a santidade bíblica a toda a terra. O objetivo é a gente se santificar, irmãos. Agora, se é possível ou não, a gente vai ver. O que significa santidade? Seria não ter pecado nenhum? Nós vamos aprender aqui. O que significa santidade? Primeiro, separação para Deus. Viver de forma diferente do padrão do mundo, buscando agradar ao Senhor. Então é o que eu falei. Não adianta, eu estou numa festa. Irmãos, eu vou falar o que Deus está pedindo, irmãos. Eu não ia dar esse exemplo não, mas eu vou falar. Irmãos, eu estou numa festa, não importa se seja cristão ou não, porque a gente tem parentes e amigos que não são cristãos, e a gente tem que estar lá naquela festa até para ganhar para Jesus essas pessoas, né? Mas acontece nos dois casos, tá? Mesmo sendo festa cristã ou não. Chega lá, tem uma música do mundo, seja qual for a música. E aí, eu como cristão, eu começo a dançar aquela música. É pecado, irmãos? Não é pecado. Mas se santificar é separação para Deus e viver de forma diferente do padrão do mundo para buscar agradar ao Senhor, será que eu devo dançar? Será que eu devo mostrar o meu corpo? Será que eu tenho que me vestir aí de qualquer jeito? Falar de qualquer forma? Se santificar eu agrado ao Senhor, então tem que começar a vigiar. Eu não estou dizendo que é pecado, tá? Ninguém vai para o inferno porque dançou, porque usou um decote, porque, sei lá, vários exemplos podem ser dados aí. Mas a gente tem que agradar a Deus. E santificar e agradar a Deus. Uma das coisas aqui que a gente já está falando, né? Então que a gente possa começar a se analisar. Hoje, a palavra vai colocar muito a gente para pensar. E que cada um possa ir refletir. A palavra fala que examine-se o homem a si mesmo. A gente tem que se examinar todos os dias. Então, peraí, deixa eu parar e pensar o que eu devo fazer. Aí você vai numa festa, tem uma cerveja. Você vai tomar cerveja?
vou ter que falar, irmãos. Cerveja é pecado tomar cerveja? Não é, irmãos. Mas eu não posso subir aqui e falar para vocês beber cerveja, que é uma linha muito tênue para você andar nela. Muito complicado. E a gente tem que agradar a Deus. Deus não vai se agradar com isso. Amém? Então não é só o que é pecado, irmãos. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém a fazer. A gente tem que começar a analisar essas coisas. Porque a gente não está pecando, mas a gente não está se santificando. Amém? Segunda coisa, pureza de coração e mente. Isso é santidade. Não apenas evitar o pecado, mas cultivar pensamentos e atitudes que refletem a Cristo. Não estava no esboço, mas eu vou pedir para o telão colocar aí para mim, Filipenses 4:8. Coloca para mim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Amém? Então o que esse louvor está falando? Se colocasse um título, no que pensar? Pense naquilo que edifica a sua vida. Irmãos, é proibido comer carne? É santa, né? Como é que chama? Sexta-feira santa? É pecado? Não é. Mas se isso for escandalizar o seu irmão, não coma. Não é pecado, mas não coma. Então o que está falando aqui, ó. Pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno. Então comece a pensar nisso. Espera aí, eu como cristão, que é ser parecido com Cristo, eu tenho que ganhar almas para Jesus. Porque nós estamos falando do avivamento. A gente quer um avivamento na igreja, a gente quer um avivamento no mundo. A volta de Cristo está próxima. O que nós estamos fazendo? E para a gente ter esse avivamento, a gente precisa de santidade. E para ter santidade, a gente precisa ter pureza de coração e de mente. Então o que a gente está pensando? Quando a gente está fora daqui, quando a gente está na escola, no trabalho, seja onde for. A gente não precisa chegar lá no trabalho e sair cantando um louvor, meditando aí na palavra, mas em mente a gente pode estar orando, a gente pode estar louvando, a gente pode estar falando com Deus. Isso edificar a nossa mente. Amém? Obediência à palavra. Santidade é fruto de uma vida submissa à vontade de Deus. Que a gente possa obedecer à palavra. O pastor está falando em 3 palavras, desde acho que da virada aí que ele vem falando, que é oportunidade, leveza e velocidade. Primeiro, irmão, oportunidade. Nós estamos tendo uma oportunidade aqui hoje, de se santificar, de aprender e se santificar. E eu tenho certeza, para aqueles que realmente tomaram essa posição de, não, hoje eu quero sair daqui santificado. Você vai sair, irmãos. Então aproveita essa oportunidade. Leveza. É a segunda palavra que o pastor vem falando. Irmãos, tem que ser leve. Sabe por quê? Santidade não é apenas um conceito religioso distante, que as pessoas acham. Ah, mas é um conceito religioso, é tão distante, é tão difícil eu ser santo, santificado. Mas é um chamado diário para viver de forma separada para Deus. Não significa perfeição humana, mas entrega total ao Senhor, permitindo que Ele molde nosso caráter e nossa conduta. Irmãos, então, o que significa santidade a gente falou. Seria então pecado? Não, a gente acabou de ler aqui. É realmente a gente viver a palavra de Deus, ser separados por Deus, viver a palavra de Deus e deixar Deus moldar o nosso caráter e nossa conduta. E Deus ele vai moldar isso daí, mas a gente precisa permitir. Então, irmãos, é possível viver santidade? É possível. Eu preciso, eu vou pecar, eu tenho que viver sem pecado? Não, irmãos, a gente vai pecar, a gente peca todos os dias. Mas é realmente deixar Deus mudar, tratar nossa conduta, nosso caráter. E toda vez que a gente pecar, irmãos, é na hora. A gente tem um Espírito Santo, o Espírito Santo vai te acusar.
Ele vai te lembrar antes, para você não pecar. Você pode ter certeza, toda hora que você for fazer alguma coisa que não é de Deus, não estou dizendo que é pecado, mas que não é de Deus, ele vai te acusar. Aí você não faz. Mas se você fizer, não, errei, somente pequei, dobre o seu joelho onde você estiver e peça perdão a Deus. Naquele momento você vai ser purificado novamente. Amém? Então a gente não vai viver em santidade em todo o tempo, mas a gente tem que vigiar. E temos que ser íntegro aí e continuar aí nessa vida aí com Jesus. Amém? Irmãos, põe aí no telão para mim, por que viver em santidade? Por que a gente precisa viver em santidade? Põe aí no telão. Mas eu vou tentar ler ali, que está pequenininho, mesmo de óculos aqui, tá? Mas por que precisamos viver em santidade? É possível viver em santidade? Por que viver em santidade? Porque Deus é santo, nossa vida deve refletir o caráter dele. Se a gente é parecido com Cristo, então a gente tem que refletir o caráter dele. Coloca para mim 1 Pedro, capítulo 1, do 15 ao 16. Isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, nós vamos ler até o 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, irmãos, é possível viver em santidade? Sim. É fácil? Não. Mas a gente tem que lutar, todos os dias. Todos os dias a gente tem que lutar para ser santo. E por quê? Vocês vão entender. Nós já estamos começando aqui a falar um pouco. Eu sei que essa palavra é dura, mas estamos falando de paternidade. Deus, Ele cuida, Deus, Ele ama, e Deus quer que cada um de vocês sejam salvos. Então a gente precisa ouvir a palavra, vai doer, vai sangrar, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa ser um povo aí avivado, mas para isso a gente precisa viver em santidade. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu não sei... hoje eu estou solto, irmão. Hoje eu estou falando coisa aqui que só Jesus, irmão. Mas vamos lá. É duro que eu vou expor a igreja, mas vou ter que expor aqui, irmão. Quem ora todo dia aqui, levanta a mão. Seja sincero, você está na frente de Deus aqui. Se mentir, glória a Deus. Bastante gente ora aqui, ó. Irmãos, a gente tem que orar todos os dias. E nem que for um versículo da Bíblia, a gente tem que estar lendo. Isso é santidade, irmãos. Porque se eu não estou orando, o que eu vou estar fazendo? Se eu não estou lendo a Bíblia, o que eu estou fazendo? Não estou dizendo que ver televisão é pecado, ver um filme é pecado, mas deixar de fazer as coisas de Deus, ter relacionamento com Deus, para fazer outras coisas, além de não ser pecado, a gente não está se santificando. Amém? Volta lá para mim. Volta lá no... Onde que eu parei aqui? Já nem sei mais aqui, ó. Para sermos... por que viver em santidade? Coloca lá para mim que nós vamos falar do segundo tópico. Para sermos luz do mundo, o mundo precisa ver Cristo em nós. Mateus 5, do 14 ao 16. Aí depois você volta para esse texto aí de novo. Então põe aí Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém? Volta para mim lá no Por que viver em santidade. Irmãos, a gente carrega essa luz de Cristo. Então é aquele exemplo que eu dei. Então eu tô lá na empresa e daqui a pouco deu hora do almoço, eu estou lá jogando um dominó, fazendo qualquer coisa. Aí começa aquelas piadinhas, aqueles palavrões, pessoas falando mal da igreja. E eu, para não ser careta, eu não falo mal, eu não falo palavrão, mas eu estou ali no meio. Eu não estou pecando, mas eu estou ali no meio. Irmãos, a gente carrega uma luz de Deus. As pessoas têm que ver a diferença em nós. E só com a diferença que eles vão ver? Que a gente é careta. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu quero ser um careta. Mas eu quero levar a luz de Deus. Eu quero que eles vejam a diferença em mim.
Sabe por quê? Na hora que alguma dessas pessoas precisarem, eles vão atrás do careta. Vão pedir oração, vão pedir um conselho, vão pedir uma palavra. Amém? Então, irmãos, não se importa com o mundo, não. Nós somos separados para Deus. Isso é ser santificado, é separado para Deus. E se a gente é separado para Deus, não vai ser fácil, irmãos. A gente tem a vida aí dos discípulos, né? Cada um como viveu, como sofreu, mas foram até o fim. E a gente também vai, em nome de Jesus. Agora é fácil? Não é. Mas Deus sempre vai estar de braços abertos ali, irmãos, para nos ajudar. As maiores pedradas, as maiores dificuldades, Deus está segurando no peito. O resto Ele deixa atingir a gente, para a gente amadurecer, para a gente aprender, porque senão seria muito fácil, né? Amém? Volta para mim lá, porque viver em santidade. Põe aí no telão. Tem mais um. Não tem? Então tá bom. Então vou ler aqui, ó. O terceiro que eu coloquei. O primeiro nós colocamos aqui, né? Porque Deus é santo. O segundo, para sermos luz do mundo. E o terceiro, para manter comunhão com Deus. Santidade é para manter comunhão com Deus. O pecado nos afasta, mas a santidade nos aproxima. 1 de João 1,7. Coloca lá para mim, 1 de João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus e o seu Filho nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmãos, a gente tem que andar em comunhão com Deus. Se a gente estiver ligado aí com o Espírito Santo, com Deus, irmãos, nós vamos estar longe do pecado. E vamos estar próximo à santidade. Então a gente tem que vigiar, tem que estar aí. Por que você tem que vir na igreja todo quarta e domingo? Primeiro que a Bíblia fala que a gente tem que viver em comunhão, tem que estar aqui na igreja. Então na igreja, você sempre vai ser uma ferramenta de Deus, para dar um abraço, para falar uma palavra para uma pessoa, para ajudar nas obras aqui do Senhor. Então isso é importante. E o importante também é a gente estar ouvindo a palavra, como o pastor falou da oportunidade. Toda vez que a gente vem para a igreja, a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, aprender e se fortalecer com ela e se santificar com a palavra de Deus. Amém? Então nós falamos aqui como viver em santidade. Agora, como buscar a santidade? Coloca para mim no telão. Como buscar essa santidade? Primeiro, renovando a mente. Deixar que a palavra transforme nosso modo de pensar. Romanos 12, 2. Coloca para mim aí, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, como buscar a santidade? Primeiro é isso, renovando a nossa mente. Você pode ir lá em Filipenses 4, que eu li para vocês também, Filipenses 4, 8. O título lá na Bíblia, algumas Bíblias tem lá, no que pensar. É aquilo que edifica a nossa vida. Aquilo que nos leva à intimidade com Deus. E o que fala aqui também Romanos 12, 2. Amém? Então, para buscar a santidade, a gente precisa renovar a nossa mente. Lógico que a gente moramos aqui na terra, neste mundo, somos aqui, mas na verdade nós não somos aqui, nós somos espirituais. Mas a gente vive aqui. Mas que a gente possa renovar nossas mentes. Então, pense muito na hora que você for sentar numa roda com pessoas, na hora que... Não, tem tantas coisas aí que a gente pode falar numa festa, a gente possa pensar nisso daí. A gente tem que conviver com as pessoas para mostrar a luz de Cristo, como a gente leu. Mas a gente tem que ter sabedoria. E sabedoria a gente pede a Deus, Ele dá a sabedoria para nós. Amém? Segunda coisa, para buscar a santidade, vigiando e orando. Resistir às tentações com a ajuda do Espírito Santo. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Irmãos, a gente tem que vigiar e orar. E a Bíblia é bem específica e fala, primeiro vigie e depois ora. Então vigie e ore. Irmãos, a carne ela é fraca. Não adianta, irmãos. Uma vez eu vi, acho que foi o Billy Graham que falou, perguntaram para ele, Billy Graham, acho que todo mundo já ouviu falar dele, né?
perguntaram para ele se colocasse ele numa sala fechada, só ele e uma mulher muito bonita, atraente, o que ele faria? Ele falou, irmão, eu pegaria na hora. Sabe por quê? A gente tem que vigiar e orar. A carne ela é fraca, irmão, a gente não pode brincar. O diabo não está aí para brincadeira, ele vem para matar, roubar e destruir. Então não brinca com ele não. A gente tem que vigiar, cuidado. Não adianta você entrar na sala, depois acontece o caso desse, você vai dobrar o joelho e orar. Você vai cair, irmão. Então primeiro vigia, não entra na sala, foge. História de José. O que José fez? Ele saiu correndo, irmão. Depois ele foi orar, depois ele foi se acertar, mas ele saiu correndo. Então a gente primeiro tem que vigiar. Amém? Irmãos, hoje eu estou sem filtro hoje, irmão. Vamos lá. Eu vou falar de um caso, até que há muito tempo aí fomos atender um casal. E a mulher falou de um caso, que ela estava trabalhando, e o chefe dela começou com conversinha. Só que acontece? Não vigia. Você vai dando linha para isso, você vai ouvindo. Irmãos, vigiar é não dar nem conversa, já corta na hora, dá no meio. Aí se eu perder o emprego, não tem problema. Não tem problema. Deus não vai deixar faltar, Deus vai abrir. Deus é aquele que abre uma porta e ninguém fecha. E se ele fecha uma, ele vai abrir outra. Então, vigia primeiro. Depois você ora e agradece a Deus. Você pode até orar. Deus, estou sendo assediado aqui, eu preciso desse emprego, eu não quero sair daqui, e se for da vontade de Deus, Ele vai mudar toda a situação, você vai continuar lá. É capaz de mandar seu chefe embora, você pegar o lugar dele. Amém? Então vigia. Estou falando para as irmãs, mas os irmãos também, vigia. Vigia. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu lembro eu fui num acampamento de Deus, e eu lembro que, isso já faz uns 15 anos atrás aí, né? Mas começou uma conversinha de uma irmã comigo, e nesse acampa fui eu, minha filha e meu filho, minha esposa não foi. Minha filha era bem pequenininha. E essa irmã começou com conversa, meio estranha para o meu lado. Eu falei, Senhor, o que eu faço aqui? Misericórdia. Aí tinha uma peça de teatro, dividiu em 2 grupos. Um ia fazer uma peça, outro fazer outra, para ver quem ia ganhar, falar de Jesus, aquele negócio todo. Eu falei, já sei. Aí eu falei assim, bom, eu tomei a frente e falei, vamos fazer a peça. Aí subi. E no meio da peça, que nós estamos falando ali de Jesus, eu aproveitei para falar que eu era casado, que eu amava a minha esposa. Pronto, cortei a conversa, irmão. Acabou. Aquela irmã se colocou no lugar dela, acabou tudo. E eu tive aí um final de encontro aí maravilhoso com Deus. Então é isso, é vigiar, irmão. Vigiar, depois você ora, depois eu fui lá, orei, agradeci a Deus pela estratégia que Ele me deu. E está tudo certo. Amém? O terceiro, como buscar a santidade? Fugir do pecado, para que não entreis em tentações. Tiago 4:7. Portanto, submeta-se a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então é o que a gente vem falando, irmãos. Fuja, sai correndo. Não queira fletar aí com o diabo, não. Tem que fugir e se apegar com Deus. Amém? E o quarto que eu coloquei aqui para buscar a santidade, andando no Espírito, permitindo que Ele guie nossas decisões e atitude. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmão, se a gente estiver andando com o Espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da carne. E é uma luta, mas para isso a gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa estar andando aí com o Espírito Santo, porque Ele vai sempre nos alertar. Você pode ter certeza, se você está lá numa festa lá e o esqueleto começar a dar uma mexida, irmãos, é o Espírito Santo falando com você. É como eu falei, não tem nada demais você dançar, mas cuidado. Nós somos separados por Deus. Então que a gente possa viver aí em santidade. É lógico, irmãos, eu estou pondo aqui, mas existem
Aí você pode falar assim, mas as meninas não dançam aqui para Jesus? Elas dançam para Jesus. Mas quando a gente ouve, vou dar um exemplo aqui, um funk, e a gente começa a dançar, é para Jesus? Não é para Jesus. Não é para Jesus. Então, que a gente possa andar aí no Espírito e começar a refletir nessas coisas. Amém? Então vamos lá. Irmãos, foi só uma folha, tem mais umas 10 aqui, fica tranquilo. Glória a Deus. Então, a gente viu que é possível viver em santidade. Então vamos ver alguns fatores sobre santificação. Coloca para mim Josué 3,5 e deixa no telão. Nós já lemos ele, mas nós vamos ler de novo. Josué 3,5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Primeira coisa que esse texto está falando, santificação é uma ordenança. Então, quando ele fala lá, santificai-vos, isso é uma ordenança. Ele está dando uma ordenança para nós. O tom do texto apresenta imperativo, quando ele fala santificai-vos. É uma ordenança bíblica. Coloca para mim Levítico 20, versículo 7. Ele diz assim, consagreis, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Então Jesus diz que um pai não nega algo que o seu filho peça, e também o Senhor não nega o Espírito Santo aos que pedem. Mateus 7, nós vamos ler do 9 ao 11. Coloca para mim aí, Mateus 7, isso. Qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Irmãos, então se a gente pedir, Deus não vai dar coisa ruim para nós, Ele só vai dar coisa boa. Amém? Do mesmo modo que o pai também não pediria a um filho que fizesse algo que não suportaria fazer, o Senhor não nos mandaria fazer isso. Isso o quê? Santificar. Se não fosse possível. Então é possível, irmãos. Por isso que Deus pede, para a gente santificar. Se Deus está pedindo, é porque é possível. Amém? Coloca para mim 1 João 5,3. João 5,3, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E um dos mandamentos de Deus é santificar, e ele não é pesado, ele é leve, ele é suave para nós. Desde que a gente viva, como o pastor está falando, aproveitando as oportunidades, vivendo em leveza. E depois nós vamos falar da velocidade. Irmãos, a gente tem que viver leve. Não é porque santidade não é fácil que eu vou viver agoniado, Não, tem que viver leve. Vai acontecer naturalmente. Desde que a gente ouve a palavra de Deus, a gente viva aí ouvindo a voz do Espírito Santo. A coisa vai sendo leve, é natural. É natural as coisas para a gente. Amém? E velocidade, irmãos. O pastor está falando muito sobre isso também. É para ontem, irmão. Não é para ontem, não é para hoje. É para agora. Não vamos perder a oportunidade que a gente está tendo de entender que a gente tem que se santificar. Amém? Segunda coisa que eu pus aqui, santificação, ela é urgente, que fala lá, que a gente leu ali, por que amanhã? Então ele fala, porque nisso considere, volta para mim aí o Josué 3,5. Josué 3,5. Então lá, Josué ordenou ao povo, santifique-se. Nós já falamos. Pois amanhã, santificar é urgente. Santificar não é para ontem ou para amanhã, e sim para hoje, para que então amanhã estejamos preparados para receber o milagre. Amém? Irmãos, pense se Daniel deixasse para viver uma vida de oração somente depois que ele tivesse caído na cova dos leões. O que ia acontecer com o Daniel? Estava morto. Então, irmãos, mas o que a gente tem que fazer? Mas como ele tinha uma vida
de santidade, apenas orou e mais uma vez orou, a sua oração foi ouvida. Se você estiver vivendo em santidade e acontecer como Daniel cair numa cova, não vai acontecer nada com você. Ele só orou quando ele entrou na cova dos leões. E Deus ouviu a oração dele e livrou ele. Porque ele já vivia em santidade. Amém? Não podemos atrasar nossa vida com Deus para não sermos pegos de surpresa pela cova das vidas. Pela morte, irmãos. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente não sabe se eu estou aqui hoje, daqui a pouco eu caio, dura que morro, a gente não sabe. Então que a gente possa estar aí em santidade em todo o tempo. Não deixa para amanhã não, santidade é para hoje. Como ele fala ali, ó, pois amanhã, não é hoje, é agora. Amém? E o terceiro ele fala, vamos ler ali, ó, o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santificação é uma condicional para os milagres em nossas vidas. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, então se a gente santificar e começar isso hoje, santificar hoje, o Senhor fará maravilha entre vocês. As bênçãos vão correr atrás da gente. A gente não vai precisar correr atrás das bênçãos, irmãos. Mas para isso a gente precisa ter santidade. Amém? Mas muitas pessoas colocam condições para Deus, pensando que pode negociar com o Senhor. Pensam que primeiro devem receber a bênção para depois mudar de vida. Não, irmãos, é o contrário. Não adianta a gente querer pedir. A gente fez os pedidos aqui, ó. Elisângela orou pelos pedidos. A gente faz um monte de pedido. Aí vive de qualquer jeito. Não vai acontecer, irmãos. Sabe por quê? Ó, escrevi aqui, ó. Vou ler tudo de novo aqui, ó. Muitas pessoas colocam condições para Deus que podemos negociar com o Senhor. Pensam que primeiro devem receber a bênção para depois mudar de vida. Contudo, Deus não é nosso empregado. Não podemos dizer a Ele que devemos fazer. Nós é que devemos obedecer primeiro a Deus para depois receber a bênção dEle. O motivo por que faltam milagres na igreja é falta de santidade. Irmãos, é coisas que a gente via, né, muito tempo atrás. Primeiro, as pessoas se manifestavam, né? O diabo entrava na pessoa, se manifestava, a gente orava, expulsava o demônio e acabou. Hoje a gente não vê mais isso aí na igreja. É difícil ver isso daí. Por quê? O diabo viu que não adianta. Porque a gente vive em santidade, a gente põe a mão na pessoa, ora e o diabo vai embora. A gente expulsa o demônio. E outra coisa, por que falta milagre? Hoje a gente não ouve tanto testemunho, a gente não vê tanto milagre. Porque falta santidade no povo da igreja. E isso é triste, irmãos. A gente tem que ter essa santidade. E ela é possível, a gente está vendo aqui que é possível. Então que a gente possa realmente ter uma vida de santidade. Para viver o avivamento de Cristo aqui nessa igreja. Amém? Ocupamos muito com nossas atividades e pouco de comunhão com Deus. Isso eu posso falar por mim, irmãos. Muitas vezes a gente se ocupa muito de fazer uma manutenção na igreja, se ocupa aqui como obreiro, mas a gente esquece um pouco da santidade, que é dobrar o nosso joelho, é buscar mais a Deus, é orar mais, é ler mais a Bíblia, é pesquisar mais, é entender mais a Bíblia. Um exemplo aqui eu dou do Feliciano, irmãos. Esse homem estuda a Bíblia. Misericórdia. Ele até me deu uma Bíblia aí, como é que chama lá, Feliciano? Hebraica. Até hebraico o homem estuda, irmãos. Eu ainda não comecei a ler ela não, mas eu vou ler. Porque a gente precisa, né? Põe para mim Marcos 16, 17. Irmãos, desejar o milagre primeiro é incredulidade, pois a Bíblia nos diz para que os que creem seguirem os sinais. Olha o que fala Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Amém? Então, primeiro é a fé. E com consequência vem os milagres. Então, primeiro a gente tem que ter fé. Depois vai vir um milagre. Se a gente santificar, ter fé, os milagres vão correr atrás da gente. As bênçãos vão correr atrás de nós. Então, não adianta a gente querer primeiro pedir as coisas para Deus
e depois querer receber a bênção. É o contrário, irmãos. A gente primeiro precisa ir ter fé, crer, buscar a Deus, aí as bênçãos vão correr atrás da gente. Amém? Infelizmente, muitas pessoas, igrejas estão trocando isso aí, né? Estão fazendo barganha com Deus. A gente tem que tomar cuidado. Amém? A única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar o nosso viver. Não importa condições para Deus, mas santifique e os milagres virão. Só recapitulando, irmãos. Santifique sua vida, renovando a mente, vigiando, orando, fugindo do pecado e andando no Espírito. Amém? Então que a gente possa realmente entender isso. E a gente possa aí renovar a nossa mente em todo o tempo. É ouvir louvor, é estar lendo a Bíblia, falando com homens e mulheres de Deus. Segundo, vigiando e orando. Então vigie, depois ore. Fugindo do pecado e andando no Espírito. Amém? Coloca para mim Hebreus 12, 14. Já estamos indo para o final, irmãos. Hebreus 12, 14. Busquem a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é possível viver em santidade? Sim. E se a gente não vê santidade, não vive em santidade? O que está falando ali? Nós não vamos ver o Senhor. Então a gente precisa viver em santidade, irmãos. Quando eu digo que não é fácil, hoje eu falo para vocês, é fácil, irmãos. É só a gente viver na presença de Deus, é buscar cada dia mais. É ser realmente um cristão verdadeiro. É ser cristão, quer ser parecido com Cristo. E quando as pessoas se chamarem de careta, isso tem que alegrar nosso coração, irmãos. Porque as pessoas estão vendo Cristo em mim. Amém? Então que a gente realmente possa, busquem a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, vamos viver em paz com todos. Então nessa manhã, se alguém precisar pedir perdão para alguém, faça. Porque a gente precisa viver em paz com essas pessoas, com todos. A gente precisa conviver com todo mundo, mas a gente precisa viver em paz, precisa viver bem. Eu sei que é um outro tema aí difícil, mas a gente precisa. A gente precisa ir buscar viver em paz com todos aí, e em santificação, para a gente ver Deus. Irmãos, santidade não é algo aparente para mostrar para os outros. A gente não tem que ficar mostrando santidade. Mas é algo que deve ser vivido para o Senhor. A gente tem que ser santo para viver para Deus se agradar em nós, e ver realmente que a gente ama a Deus, que realmente tudo aquilo que Ele fez por nós não foi em vão. Amém? As pessoas percebem alguém que é santo quando essa pessoa vive em paz com os outros. Mais uma vez, vamos viver em paz com os outros. Amém? Então se tiver que acertar alguma coisa, se acerte, vive em paz. Viva uma vida de santidade, obedecendo a Deus, mantendo sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para Deus, mas esperando sempre o seu milagre, como consequência da sua fé. Então a gente tem que esperar o nosso milagre, mas para isso é uma consequência da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, porque o milagre vai chegar. Se não for aqui, vai ser lá na glória, irmãos. Sempre conto um caso do meu pai, faleceu há 4 anos atrás. E ele sempre foi fiel aí com Deus, um homem de Deus, fazia parte dos Gideões, então ele pregava nos presídios, nas escolas, a vida toda, irmão. E aí ele foi atropelado, faleceu. E tem uma empresa, que ele conhecia lá o pessoal, eu nem conheço o dono dessa empresa. Essa empresa faz 5 anos que ela faz um depósito na conta da minha mãe, que eu não sei nem como que eles conseguiram a conta dela, mas eles fazem um depósito de R$500 por semana na conta dela. Já faz 5 anos que eles vêm, 4 anos já que eles vêm fazendo esse depósito na conta dela. Irmãos, isso é de Deus, ele não está aqui, mas ele está recebendo o milagre de Deus. E quem está recebendo o milagre de Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que eu não estiver aqui, o milagre de Deus ele vai cair sobre a minha casa. Amém? Então busque a santificação e não se conforme, meus irmãos, com o pecado.
Não se conforme. Ah, mas eu pequei, tá bom, mas eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar aqui, não vou pecar mais. Amém? Santidade, coloca para mim no telão, isso aí eu acho que eu coloquei aí, né? Eu coloquei ali, então lá, busque a santificação e não se preocupe com o pecado. Santidade não é um peso, irmãos, não é pesado. Como a gente falou naquelas 3 palavras, tem que ser suave. Mas é um privilégio, é viver de forma que o mundo veja Jesus em nós. Por isso que as pessoas vão criticar, vão te chamar aí sei lá, de bobo, que você... eu vou dar um outro exemplo meu, irmãos. Eu fui, desde pequenininho, criado na igreja. Me afastei, fiquei um bom tempo afastado, mas eu tinha o temor de Deus. E eu sabia que eu tinha que ter uma só mulher, namorar e casar e viver pro resto da vida. E eu fiz isso, mas não foi fácil, porque os homens sabem aqui, né? Você está trabalhando numa fábrica ou numa faculdade, ou faculdade eu não fiz, mas a escola, o trabalho, e aí o pessoal do mundo, vamos dizer assim, para o homem, quanto mais mulher ele tiver aí fora, o pessoal do mundo, para o mundo, isso é um troféu. Mas para nós que cremos em Deus e somos santos, a gente sabe que isso é errado. Mas eu vivi essa santidade, irmãos. Só tive uma mulher, só namorei uma e casei com ela. Mas não foi fácil ouvir coisas que eu ouvi. Mas Deus sempre me sustentou e não me arrependo não, glória a Deus. Amém? E aí continua. Santidade não é um peso, mas é um privilégio. É viver de forma que o mundo veja Jesus em nós. Quando escolhermos ser santo, não apenas obedecemos a Deus, mas também experimentamos a verdadeira liberdade e alegria que é só Ele pode nos dar. Amém? Irmãos, que a gente possa viver essa santidade, que a gente possa viver a verdadeira liberdade e alegria que só Ele nos dá. Amém? Irmãos, então, a gente entendeu o que é possível viver em santidade. Se coloca de pé, todo mundo. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir aqui, ó.